Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, apresentando a Arisb, né, para esse grupo tão seleto, e o olhar da regulação, do regulador, dentro da concessão de serviço público. Queria só aproveitar aqui, foi muito interessante a fala do Felipe, que semana passada a gente estava no Congresso de Novo Saneamento em São Paulo, e lá o gestor, no caso, do Compesa, né, falando sobre essa PPP, e agora vendo a visão do Tribunal de Contas, então é bem interessante, né? Mas vamos lá. Só para contextualizar, quem que é a Arisb, né? Regulação e saneamento no Brasil em si é algo novo, né? Veio em 2007, com a 11.445, em 2007. E a agência, a Arisb, ela nasceu em 15 de julho de 2014, no estado de Minas, em forma de consórcio público. Em 2009, o Estado tinha né, instituído a ARSAI, que é a regulação estadual do Estado, e alguns municípios viram a necessidade, né, de ter essa regulação para cumprimento de lei, de normativos, e a ARSAI em si, ela regulava, né, regula a companhia estadual, a Copasa. Então, um grupo de 14 municípios, né, juntaram, criaram o consórcio, pessoa jurídica, de direito público, sem fins lucrativos, com sede em Belo Horizonte e atuação em diversas regiões do Estado. Né, a agência possui independência decisória, autonomia administrativa, técnica, funcional, orçamentária e financeira, como determina a Lei 11.455 de 2007, e ela está definida dentro da 11.107, que é de consórcios públicos. A finalidade da agência é fiscalizar o serviço por saneamento dos 4 eixos, né, dos municípios regulados e dos municípios conveniados e consorciados, assegurando equilíbrio econômico entre o interesse do público, prestador de serviço e usuário, principalmente na questão do usuário, que a gente vê sempre como a parte mais frágil aí nesses contratos. De acordo com a Lei Federal 11.445/2007, a Arisb atua nos seguintes componentes de saneamento básico: água, esgoto, drenagem e resíduo. Água e esgoto é uma coisa bem mais consolidada, né, vamos dizer assim. Resíduos a gente entende que está incipiente, né, é o início, eu acho que em todo o Brasil. E drenagem urbana nem se fala, né? Drenagem, atualmente a gente não temos nenhum município, dos 84 a 103 municípios que a gente regula, que tem performado em drenagem. A Arisb está em mais de 100 municípios, beneficiando hoje mais de 4 milhões de habitantes. E aí, enfim, vamos iniciar então a questão dos consórcios regulados, né? O Convale, que eu vou falar um pouquinho mais no final, um pouco mais tempo, mas só para contextualizar a linha do tempo aí, o Convale, em 2020, a agência começou a fazer a regulação. Em 2023 veio o CIAS, também, que é um consórcio. Em 2024, o CIDS, e 2025 o COSAP. Todos eles são consórcios públicos, mas a gente vai ver que eles têm suas peculiaridades. A gente entende que não tem modelo correto, né? O Brasil é muito grande, então é muito singular cada região, depende também muito do que os municípios, representantes dos municípios querem para aquele momento, e é nisso que a gente vem tem construindo esses normativos dentro dos consórcios com base nas normas de referência da ANA. O Convale, a composição dele é de 13 municípios no Triângulo Mineiro, e desses 13, 8 municípios aderiram ao projeto de concessão de serviço municipal de serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. O maior município é Uberaba e a população total 443 mil. E aí a gente começa a falar um pouquinho do Convale, e aí as peculiaridades, o que aconteceu e o que a gente vê que aconteceu nesse consórcio, né? Dos 13 municípios do Triângulo, desses 8 que aderiram ao consórcio, apenas Uberaba hoje performance, é o maior município.
E aí a gente começou a ver os desafios, o que aconteceu, o que acontece que os outros 7 municípios, eles ainda não estão com essa prestação de serviço, né, com essa concessão do serviço de resíduo sólido. A primeira coisa é o cofaturamento, né? A gente vai, o Manuel depois vai entrar mais nesse detalhe na questão do cofaturamento do serviço de resíduos, mas que é uma grande dificuldade que a gente tem lá no estado. Hoje o valor, né, da tarifa, ela é estabelecida conforme o consumo de água, né? Ela é baseada no consumo. E esse cofaturamento nos municípios, nos outros 7 municípios, que a prestação de serviço é da companhia estadual, teve essa dificuldade, né? Aliás, tem essa dificuldade de fazer esse cofaturamento na fatura de água. Por que o Uberaba conseguiu performar? Porque o Uberaba é uma companhia municipal, né? A Codal. Então, e como está tudo dentro do município, isso ficou mais fácil. Apesar de que tem também seus entraves, suas questões que, depois de que o contrato começou a ser executado, ele começou em janeiro de 24, e aí vem vamos dizer assim, os problemas que o contrato ou não previu, ou houve uma falha no estudo na formulação deste contrato. E isso hoje nos traz transtornos como órgão regulador, porque diferente dos outros da água e esgoto, por exemplo, em próprio município de Uberaba, que a agência tem um contrato discricionário, a agência ela estabelece os normativos e o município aliás, o prestador de serviço tem que cumprir. Na concessão uma contratação, uma regulação contratual, né? A gente tem que seguir o que o contrato determina. E aí, como o contrato, na época que o contrato foi formalizado, a agência ainda não participava não participou da confecção desse contrato. Então, muitas questões que passaram, nós entramos já com um contrato já vigente, e muitas questões técnicas, né, que o concedente, às vezes, até por questão técnica mesmo, não tem um pessoal qualificado, se passou e os problemas vêm depois. E um desses problemas é o faturamento, né? Eu lembro que lá se estabeleceu aliás, lá hoje ainda se executa dessa forma, que a empresa de prestação de serviço de água, a Codal, ela recebe, recebe na sua conta, mas todo final do mês, salvo engano, ela faz esse repasse para a concessionária. Independente se aquele valor ali, se aquele valor foi ou não foi já recebido. Então, isso é uma discrepância que a gente viu, que a gente tem tentado agora reformular nos próximos aditivos, porque a gente viu que estava tirando recurso da água e do esgoto, faturamento de água e esgoto, e pagando a concessionária, né? Então, são questões que foram vistas no contrato e que estão em estudo para ser alterada, que também não é fácil você alterar um contrato, né, uma que a agência ela é só interveniente, quem assina o contrato é a concessionária e o concedente. A forma de cobrando, né, cobrança que eu já tinha comentado, que é a questão do consumo do água, o cofaturamento na conta de água e esgoto. A questão do resíduo público, aí a cobrança é direta do município. Em Uberaba já está executada, a operação já foi iniciada e a ordem de serviço parcial. Por que a gente fala parcial? Porque ela ainda, alguns indicadores que foram estabelecidos no contrato ainda não está em tempo de ser executado.
E outra questão que aconteceu também lá no Convale é que quando, depois já de feito o processo licitatório, a concessionária, né, foi pela B3, a concessionária que ganhou, deu um desconto aí de 30% e conseguiu a concessão. E aí, quando começa a operar, verificou-se que o aterro sanitário, que é do município de Uberaba, e que seria utilizado por 5 anos pela concessionária, ele foi tido como irregular pelo órgão ambiental, porque está por questão de contaminação de solo. Então, esse aterro não pôde ser usado, né? E aí vem as questões, né? A concessionária teve que fazer a locação de um aterro ou construir, no caso lá foi locação, mas eles tinham a opção de construir, mas tudo isso gera custo e esse custo precisa de um reequilíbrio econômico, né? E nesse reequilíbrio é solicitado para a agência e a agência fez essa verificação. E aí, tudo isso onera o usuário, né, de forma, conforme a situação das famílias, isso compromete o orçamento. E fora várias outras questões que a gente tem discutido na questão da cobrança, que fora a água, o esgoto, este resíduo agora que vem na tarifa, e vem as tarifas sociais. Ano que vem a questão do tributo, que o saneamento ele não entrou naquela lista de isenções. Então, tudo isso vai onerando cada dia mais as faturas, e é uma grande preocupação que a gente tem como regulador. E aí os outros consórcios que a gente, no mesmo modelo do Convale, é o CIAS, né? O CIAS tem cerca de 30 municípios na região centro-oeste de Minas. É o maior município, Nova Serrana, a população total de aproximadamente 492 mil. E esse ainda não está performando, não foi iniciado. E aí por quê? E aí vem várias questões. A princípio, o município maior, que era Divinópolis, e estava dentro do CIAS, e é onde seria o aterro sanitário, quando mudou de gestor, né, quando mudou o prefeito, aí o prefeito, não, eu não quero aterro aqui no meu município, não vai ser no meu município. E aí, o município maior agora é Nova Serrana, está em conversa, ainda está em tratativas, e ainda não está nesse diálogo ainda. Então, todas essas questões vão atrasando o processo, e enquanto isso, alguns desses municípios ainda estão aí, dentro daquele número, né, dos mais de 2 mil municípios no Brasil que ainda tem lixão, infelizmente. O CISPAR está na mesma situação do CIAS, mas já um pouquinho mais avançado. 12 municípios estão na região do Alto Paranaíba, também no Triângulo Mineiro. É o maior município, Patos de Minas, e a população total 326.630. Patos de Minas tem um aterro sanitário, né? E os outros municípios, a princípio, levariam este resíduo para Patos de Minas. Mas aí, questão de distância, tem se conversado para fazer o aterro sanitário no município de Araguari. Araguari tem um aterro sanitário, né? Mas aí veio que o prefeito, para fazer a doação desse terreno, ele quer uma outorga. E aí os estudos para verificar a viabilidade deste valor que ele solicita, mas as conversas já estão bem adiantadas, e é mais um desses desafios que é enfrentado quando tem esses consórcios de município, porque sempre, né, tem um município que pode estar entendendo que não é viável, e os outros municípios são de menor porte, aí às vezes a escala não compensa por causa da escala.
A cobrança ela também seria uma forma diferente. O, no CISPAR não, no CIDS. E os CIDs? Os CIDs a gente já também já está um pouquinho mais avançado. Esse também na região de Patos do Triângulo Mineiro. E essa é a peculiaridade dele, que lá eles estão fazendo, vão tentar fazer a cobrança de forma direta. E aí o que a agência vê como preocupação é a questão da taxa de inadimplência, que nesses contratos, quando a cobrança é direta, ela vai para uma margem de 40, 30, 40%. Então a gente não sabe como isso vai performar ainda. E quando essa taxa de inadimplência, ela vai entrar na conta do usuário, na hora que for fazer o estudo tarifário, essa taxa de inadimplência vai entrar, né? E aí a gente fica temeroso dessa forma de cobrança. A gente entende que o melhor ainda é o faturamento em água e esgoto, mas depende de outras questões que fogem tanto da agência quanto às vezes do município também, porque aí já vem, por exemplo, a companhia estadual que está na maior parte dos municípios dentro do estado. E aí um modelo diferente que eu gostaria de trazer aqui, que é o do Corsab, é lá na região do Vale do Rio Doce, o maior município é João Monlevade, e esse foi o primeiro consórcio do estado de Minas, ele já está completando agora 20 anos, e diferente dos outros, onde que o modelo é uma concessão, esse é um modelo de consórcio dos municípios mesmo, onde o aterro sanitário, né, a destinação e o tratamento, ele é comum, né, o custo é comum, é incomum. Agora, o transporte, o transbordo, esse cada município faz o seu. É um modelo que a gente entendeu lá que tem dado mais certo, né? Não tem modelo certo ou errado, mas esse a gente tem visto que tem performado melhor, né? Que tem tido menos confusões, mas ele ainda não tem a cobrança. A cobrança vai ser instituída agora, ele entrou na agência agora para ser regulado em 2025, é bem recente. Então, está se iniciando, né, o levantamento de dados para a gente poder fazer o cálculo de qual que é o valor que isso vai sair para os usuários. Então, qual que é a atuação da Arisbe nesses consórcios? Ela participa das reuniões dos consórcios, né, na questão da formação dos consórcios, na análise do documento de edital de licitação, a lei determina já que no edital ela tem que determinar qual que é a agência reguladora, e aí disso a gente começa a acompanhar esses editais. Para fazer a questão do reequilíbrio financeiro, verificada a indicação dos indicadores de desempenho, as aderências à norma, né, da agência e respeito às diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos. Adequação das atribuições da parte da agência reguladora, análise do plano de investimento da concessionária. Então, tudo isso é o que a agência a agência faz, né, dentro do seu escopo de atividades aí, junto às concessionárias. Na questão da operação, a gente homologa os reajustes tarifários, via de regra, quando é contrato, isso já vem estabelecido dentro do contrato, a não ser que tenha surja algum problema externo, mas que esteja dentro da matriz de risco. A análise do equilíbrio financeiro do contrato com revisões ordinárias e extraordinárias. A ordinária ela só aplica mesmo o índice inflacionário, o IPCA, e as extraordinárias, sim, é quando tem esses motivos fortuitos que acontece, que aí sim a agência é provocada a estar fazendo essa análise, esse estudo. Acompanha a execução do contrato, né, conforme a resolução própria da agência, a avaliação técnica e contábil dos investimentos e os cálculos indicadores e aferição das metas. A realização de fiscalizações programadas e não programadas, que
são típicos da agência: verificar conformidades, não conformidades, a questão da gestão comercial, faturas e tudo mais, se está sendo aplicado o que a agência determinou, conforme normativos superiores da ANA. A divulgação dos canais de atendimento da ouvidoria. A agência funciona também como uma ouvidoria de segunda instância. Aquilo que não é resolvido com o prestador, o usuário ele tem, né, essa ferramenta que é a ouvidoria, que para tentar para que a agência faça essa intermediação para que aquela demanda seja atendida. Recentemente, a agência ela está com um projeto, né, a ouvidoria itinerante. Como regulação é a coisa muito incipiente no estado, do Brasil ainda, a população, às vezes até mesmo os prestadores, as pessoas que trabalham na prestação de serviço não sabem o que é a regulação, que existe, né, esse órgão, essa instituição que está ali para apoiar os usuários. Então, a gente está com esse programa aí da ouvidoria itinerante, que é ir em todos os desses regulados e fazer um trabalho de divulgação mesmo do que é uma agência reguladora. Apoio técnico ao concedente, principalmente agora na elaboração desses contratos de concessão, né? A agência ela tem toda uma equipe técnica formada por engenheiros, economistas, um grupo bem multidisciplinar que dá esse apoio que os municípios, principalmente Minas, tem essa característica de ter municípios muito pequenos, né, e que não tem um corpo técnico qualificado, até por questões de custo mesmo, e a agência consegue dar esse suporte, principalmente agora com essa questão das concessões que vem, né, com peso, né, depois da atualização do marco de saneamento. E a agência tem essa capacidade de dar esse apoio para os municípios. E faz a mediação também entre as partes, né, e os terceiros envolvidos nesse processo. Desafios e estratégias, né, da agência. Dentro desses contratos, atraso excessivo da execução do contrato e da vigência do convênio de cooperação, cobrança de preços públicos e participação nas reuniões dos consórcios. Essa questão dessa cobrança de preços públicos que a gente tem levantado é quando você não consegue cobrar dentro da tarifa, né? E aí vem as questões de ter que fazer ter essa cobrança de preço público, e o município às vezes ele não consegue fazer esse estudo para chegar naquele valor. Então, nisso também a agência dá esse apoio. A confusão entre atividade da gestão e contrato de regulação. Se confunde muito dos concedentes o papel da agência fiscalizadora com aquele fiscal de contrato, né? O fiscal de contrato são figuras totalmente diferentes dentro desse contexto. A regulação ela tem ali como atividade fazer normas com base no que a ANA determina, né, com as normas de referências da ANA, e às vezes se confunde que a agência tem, por exemplo, verificar um local um local viciado, por exemplo, onde as pessoas, né, jogam o resíduo de forma incorreta. Isso não é um papel da agência, então tem essas confusões entre com o concedente. A insuficiência de corpo técnico no consórcio, a gente entende que a maior parte dos problemas que a gente vê nos contratos é porque os consórcios em si eles não têm um corpo técnico eficiente, ou às vezes nem tem. O cofaturamento, que a gente já tinha falado, né? A baixa qualidade dos cadastros comerciais. Hoje a gente entende até que talvez o interessante seria, dentro da concessão, passar essa atividade do cofaturamento, da atualização do cadastro para o concessionário, porque, via de regra, o privado ele tem
uma capacidade maior neste quesito, né? Tem uma experiência melhor para nessa questão dos cadastros comerciais, porque é o que vai influenciar no que ele fatura, que afinal de contas o faturamento dele vem da fatura de águas. E aí o parque de medição, tudo isso vai influenciar no faturamento. Então, tudo isso a gente entende que talvez se deixasse isso na mão do concessionário, seria mais interessante, né? A atualização de cadastro em saneamento, em serviços de água, né? O parque hidrométrico, você trocar um parque hidrométrico é custoso e fazer esse acompanhamento desse cadastramento não é fácil. Então, a gente entende que talvez seria uma das sugestões para ser passadas aos concedentes. Dificuldade técnica para automatização de transferência dos recursos tarifários é um problema que a gente enfrenta lá com a Codal, mas a concessionária, até por questões que foram estabelecidas no contrato, e que para fazer essas alterações agora ela torna-se um pouco mais dificultosa, né? Igual a gente tinha falado, a questão de fazer o repasse antes mesmo de ter recebido aquelas tarifas de água e esgoto. Negociações de convênios de gestão comercial com múltiplos prestadores de serviços. Previsão de nuances de faturamento de serviço público na modelagem, né? Por exemplo, esse do Corsab é uma dificuldade, é uma modelagem nova que a gente vai ter que estabelecer, porque é novo, né? É ao contrário dos outros consórcios, que você faz um estudo para o consórcio por inteiro. Este do Corsab, por eles terem só o serviço de destinação e tratamento em comum, as outras atividades ela tem que ter uma modelagem diferente por município. A inclusão das minutas de convênio de gestão comercial na edital de licitação, a gente não tem encontrado isso, então é uma dificuldade que a gente vê dentro dos editais. E o esclarecimento dos responsáveis pela cobrança. Quem que vai fazer essa cobrança do cofaturamento? Então, são questões que, como eu falei no início, resíduo é uma questão muito incipiente ainda. Regular resíduo, então, nem se fala, né? Então, e o que a gente vê e a gente tem encontrado nos fóruns de saneamento, no meio, que todo mundo, nós estamos todos nos informando mesmo, né, para chegar ao melhor normativo. A ANA soltou recentemente alguns normativos para resíduos, tem a NR7, que fala sobre o manejo de resíduos sólidos, e em relação à cobrança, um pouco mais tempo já, a NR1, que estabelece lá por quais critérios que você pode utilizar para estar fazendo a cobrança. Eu vejo um passo muito importante. Há pouco tempo atrás, nós recebemos lá do Tribunal de Contas do Estado de Minas uma planilha, né, para a gente estar preenchendo. Então, a gente vê agora já o Tribunal de Contas entendendo um pouquinho também sobre a regulação, já vendo a regulação como um parceiro nessa atividade, de fiscalização dos contratos, que vamos dizer que na água e esgoto já está um pouquinho mais avançado, mas que no resíduo é novo, creio eu, que para todo mundo, né? Então, estamos aqui também para aprender com os demais, trazer um pouquinho da nossa experiência lá no Convale e dizer que estamos à disposição, né, para entender um pouquinho mais sobre esse contexto que é o resíduo no Brasil. E o objetivo final, que a gente sempre fala, no objetivo de todo mundo no saneamento, é a questão a universalização, né, que está aí batendo na porta de todo mundo, e nós não podemos, num país da magnitude, com mais de 2.000 lixões, lixões pelo Brasil afora, contaminando os solos silenciosamente, mas também acontecer desastres igual aconteceu alguns meses atrás em Goiás, naquele lixão que veio
a desabar lá e, né, causando desastres ambientais. E é isso.